Lendas antigas. Fadas e sereias. Teósofos que estudam o tema fadas dizem que a função destas seria o de absorver o prana na vitalidade do Sol e distribuí-lo em nosso plano físico. Segundo a teosofia, prana é o princípio da vida. Desde os primórdios da civilização, segundo nos contam livros muito antigos, as pessoas estavam mais em contato com a natureza e seus fenômenos. Estas fantásticas presenças faziam parte da vida cotidiana, instaladas nos bosques, nos arreios, na cozinha e na cabeceira da cama das crianças. E depois o homem trocou o campo pela turbulência dos grandes centros urbanos. Então, segundo esses teósofos, elas deixaram de ser ouvidas. Popularmente se crê que as fadas e o resto do povo pequeno remontam dos tempos mais antigos da Terra, quando ainda estavam em formação os montes e os oceanos e não havia ainda surgido o primeiro Homo sapiens. Viviam em um lugar determinado do planeta, mas não tardaram em se estenderem por regiões mais longínquas, ao mesmo tempo que se iam formando as montanhas, os mares e os rios, e aparecia assim o homem primitivo. Para explicar sua remota origem, existem uma série de lendas, onde quase todas possuem uma fonte comum: a queda de anjos. Na Irlanda existiu a crença de que as fadas seriam anjos caídos, que foram expulsos do céu por Deus, em virtude do seu orgulho pecaminoso. Alguns caíram no mar, outros em terra firme e outros sobraram no mais profundo do abismo. Segundo essas lendas, esses últimos teriam recebido do diabo conhecimento e poder, e assim os enviou para a terra, onde começaram a trabalhar para o mal. Entretanto, as fadas da terra e do mar seriam, em sua maioria, seres belos e bondosos, que não causariam danos aos humanos. Logicamente, se as deixássemos em paz e lhes permitíssemos dançar em seus anéis esféricos à luz da lua, com a doce música, sem ser molestadas com a presença dos mortais. Há uma outra versão irlandesa que conta que, na época do paraíso terrestre, Eva estava lavando seus filhos das margens de um rio, quando Yahvé veio lhe falar. Assustada, escondeu os filhos que ainda não haviam lavado, e Yahvé lhe perguntou se estavam ali todos os seus filhos, e ela respondeu que sim. Como não se convenceu da resposta, Yahvé advertiu a Eva que aqueles que ela havia ocultado permaneceriam ocultos do homem também. Essas crianças se converteram em elfos e fadas, e nos países escandinavos são denominados de Huldre. As jovens Huldres são muito belas, mas apresentam rabos de vaca unidos a seus corpos. Os escandinavos contam ainda, em uma versão mitológica, que foram os vermes que surgiram do corpo em decomposição do gigante Ymir, que se converteu em elfos claros, elfinas e elfos escuros. Para eles, o verme é o símbolo da vida que nasce na podridão. É ainda símbolo da transição da terra para a luz, da morte para a vida, do estado larval para o voo espiritual. Em um período pré-cristão, existiu também a crença de que as fadas seriam os espíritos dos mortos. Já na era cristã, se afirmava que as fadas eram anjos caídos, ou então almas pagãs que não estavam aptas para subir aos céus, nem descer ao inferno. Por isso ficaram destinadas a passar toda a eternidade nas escuras regiões de um reino intermediário, o planeta Terra.
Acreditava-se ainda em Cornualles, uma região inglesa, que as almas das crianças mortas sem batismo tornavam-se pisques ou duendes e apareciam no crepúsculo na forma de pequenas mariposas noturnas brancas. Os duendes, knocker, das minas de estanho, também eram considerados almas de mortos, mas neste caso eram os judeus que haviam sido transportados para lá por sua participação na crucificação. Todo o norte da Europa possui um rico conhecimento sobre as fadas, assim como as ilhas britânicas e, de igual maneira, não são ignoradas na Alemanha, já que ali são conhecidas pelo nome de Normes, fiandeiras ao estilo das parcas gregas. Na França encontramos a Dame Ebony, uma fada cujo próprio nome já invoca a abundância. Na Itália, ela é venerada como Abondita, uma deusa da agricultura. Na terra romana, é muito conhecida ainda a figura mítica da fada Befana, cuja função é estabelecer uma ligação das famílias atuais com seus antepassados com uma troca de presentes. Ocupa, portanto, a função de uma educadora pedagoga que recompensa a punição das crianças em época natalina. Befana é a grande avó que preside várias fases do desenvolvimento das crianças. A meia natalina, que todos nós, mesmo aqui no hemisfério sul, penduramos nas portas ou lareiras, não é só um lugar para depósito de presentes, mas tem o poder de invocar Befana, que, tal como Frau Holda e Berta, visita as casas no período do Natal, recompensando todo menino ou menina que foi bem comportado durante todo o ano. Conforme a tradição mítica, Befana chegou voando em uma vassoura, intensificando sua associação com as plantas e os animais, que antigamente eram considerados sagrados e muito utilizados como totens. Befana voa do reino das fadas para trazer presentes e alegria ao mundo dos homens. O certo é que todas as culturas e todos os povos primitivos adoravam os velhos espíritos da natureza, suscitados pelo animismo, crença religiosa que considera que todo ser vivo e todo objeto possui um espírito ou força interior, que mais tarde deram nascimento, entre os babilônios e gregos, a deidades terrestres e aquáticas, com toda uma sofisticada genealogia de deuses. Muitas foram as teorias que se formaram sobre a possível etimologia das fadas, fazendo-as descender de antigas divindades celtas, como a deusa Danã ou de Dianas romanas. Na realidade, no entanto, tanto sua origem como suas possíveis etimologias se perderam no tempo, pois suas formas foram se modificando e se adaptando às circunstâncias das épocas e culturas às quais estavam incluídas. Vemos com isso que nem sempre se chamaram fadas, ninfas, sereias ou elfos, mas permaneceram no meio humano com diversas aparências e revestidas de uma infinidade de nomes e formas. Já dizia o inglês William Shakespeare que há mais coisas na terra e no céu do que alcança a nossa precária percepção ou vã filosofia. Carl Jung complementa ao afirmar que existe e sempre existiu um realismo mágico contraposto a todo o mundo real e físico ao qual estamos limitados em nossa consciência. É justamente através da dualidade desses opostos que se estabelece a função efusão reguladora. Se o ser humano não oscilar entre estes opostos, o espírito morrerá. Entre o real e o mágico existe uma espécie de fluidez atemporal que é regida pelo inconsciente coletivo das pessoas. O realismo mágico descrito por Jung é regido por uma fonte que nos é muito familiar e transcende ao mundo de contrastes entre os opostos. Isto é, toda a magia se nutre dos conteúdos do consciente coletivo, da nossa memória ancestral. É através dessas memórias que ocorre a inversão do tempo. A tradição celta possuía uma percepção admirável da maneira como o tempo eterno está entrelaçado com o nosso tempo físico e humano. Existe a história de Oisin, que era um dos Fiannas, um grupo de guerreiros celtas, que
que se aventurou em um mundo chamado Tir na Nog, que era a terra da eterna juventude, onde vivia um povo encantado. Chegando ao seu destino, durante muito tempo viveu feliz com sua mulher Nyansin Oir, conhecida como Nyan, dos belos cabelos dourados. O tempo pareceu voar, por ser momentos de grande felicidade, mas um dia a saudade de sua vida antiga passou a atormentá-lo. Tinha agora a curiosidade de saber como estavam os Fiannas e o que estaria ocorrendo na Irlanda. O povo encantado aconselhou, porque sabiam que, sendo ele um antigo habitante do tempo mortal linear, correria o risco de se perder ali para sempre. Apesar disso, ele resolveu voltar. Deram-lhe então um belo cavalo branco e disseram-lhe para que nunca o desmontasse. Se o fizesse, estaria perdido para sempre. Então ele montou o cavalo e seguiu até a Irlanda. Mas chegando lá, soube que os Fiannas já tinham desaparecido. Ele consolou-se visitando as antigas áreas de caça e os locais onde, junto a seus companheiros no passado, haviam se banqueteado, cantado, narrado velhas histórias e realizado grandes festas de bravura. Neste interim, o cristianismo já tinha chegado até a Irlanda. Enquanto passeava relembrando seu passado, avistou um grupo de homens que não conseguiam erguer uma pedra para construir uma igreja. Sendo ele um guerreiro, possuía uma força extraordinária e então desejou ajudá-los, mas não se atrevia a desmontar o seu cavalo. Ele observou-os de longe e depois se aproximou. Não conseguia mais resistir. Então tirou o pé do estribo e enfiou-o por debaixo da pedra, a fim de erguê-la. Mas assim que o fez, a cilha rompeu-se, a sela virou e Oisin chocou-se com o solo. No exato momento em que tocou a terra da Irlanda, tornou-se um velho débil e enrugado. Esta é uma excelente história para mostrar a coexistência dos dois níveis de tempo. Se ultrapassasse o limiar que as fadas observaram entre esses dois níveis de tempo, terminava-se enredado no tempo mortal linear. O destino do homem neste tempo é inevitavelmente a morte. Já no tempo eterno, é a presença ininterrupta da eternidade. Todos os contos de fadas celtas sugerem uma região da alma que é habitada pelo eterno. Ela nos mostra que existe uma região eterna em nosso íntimo, onde não estamos sujeitos a devastações e limitações do tempo. Tudo o que vivemos, experimentamos ou herdamos fica armazenado no templo de nossa memória. Sempre que nos aprouver, podemos regressar e passear pelas salas deste templo para despertar e relembrar tudo o que já nos aconteceu. Será esta reflexão que irá conferir profundamente a todas as nossas experiências. Hoje, no início do terceiro milênio, com um mundo globalizado, com nações mais preocupadas em garantir seu poderio político, econômico e bélico, muito pouca atenção se dá a este tipo de memória. A verdadeira experiência fantástica difere desta visão genérica do imaginário das fadas, composta por uma literatura sentimentalista com eternos finais felizes. Esse mundo, porém, do Era Uma Vez, que todos nós conhecemos, não é o verdadeiro mundo das fadas. O simbolismo mais veemente da sereia é o da sedução mortal. Certamente ela é tentadora. As asas das sereias são o amor de mulher, que ela está pronta a dar e a retomar, escreve Pierre de Bourvet, escritor francês. A paixão inflamada que ela inspira é perigosa, porque provém do sonho e do inconsciente, e por isso é um sonho insensato, fantasmagórico e irreal. Para preservar-se das ilusões da paixão, porque o amor é cego, é necessário, como Ulisses da mitologia grega, agarrar-se à dura realidade do mastro, centro do navio e, simbolicamente, o eixo vital do espírito.
As sereias são o arquétipo de que representam a união da grande mãe com a água. E este elemento simboliza os sentimentos, as emoções e a intuição. Por isso é frequente que as histórias onde elas apareçam haja paixão, amor desenfreado e haja, acima de tudo, um ser mortal que acabe perecendo afogado nas águas e em seus sentimentos. Estamos tão condicionados pelo comportamento atávico da lógica que só um salto no oceano da mente, com a ruptura das cadeias do costume, nos libertará desta confusão mental que nos induz a crer que o normal é o que nos foi ensinado e a história como nos foi doutrinada. Mas além de tudo que conhecemos, existe uma outra história. Um outro conhecimento de ciência e espiritualidade, um nível supremo inimaginável do que é a magia, do poder sagrado da sexualidade, das forças da natureza, que podem aliar-se conosco, assim como também podemos nos unir a ela, sentindo a parte nossa e voltando a recordar que somos sua parte também. Segundo as lendas, a imagem estereotipada da sereia é um ser feminino, metade mulher, metade peixe, com uma doce e melodiosa voz, onde concentra todo o seu poder. Com seu canto podem enfeitiçar e fazer enlouquecer os homens, os pássaros, os peixes, o vento e a água. Como os outros elementais da natureza, se comunicam com todos os seres vivos e são capazes de controlar as forças naturais em prol de seu próprio benefício, dentro de certos limites. Seu poder está associado à lenda negra que conta que elas alcançam seu grau máximo nas noites de lua cheia, quando sobem à superfície e com seus cantos chamam as névoas, refugiando-se nelas para esperarem os barcos que passam próximos a seus refúgios. Outras vezes, seus cantos são destinados aos ouvidos dos marinheiros, que caem enfeitiçados e acabam loucos ou mortos. As lendas que existem sobre elas sempre são fábulas um tanto quanto exageradas, pois dizem que o desejo das sereias é afogar jovens marinheiros ou levá-los para seus palácios no fundo do mar. Lá, vigiariam zelosamente esses homens e frequentemente proporiam a eles casamento. Se aceitassem seus clamores, os marinheiros seriam tratados amavelmente e poderiam viver entre grandes comodidades e luxos. Porém, se resistissem, passariam o resto de suas vidas presos e atados com cadeados de ouro. Pode parecer para todos que as sereias sejam cruéis, e talvez em certo sentido sejam mesmo, sobretudo da particular visão humana. Não devemos duvidar que os seres elementais acreditem que os seres humanos fazem parte de um mundo imperfeito, um mundo tão material que está perdendo sua relação harmônica com Gaia, a Mãe Terra, e que deprecia todas as outras formas de vida, como os espíritos da natureza. Segundo os relatos mais seguros de contos e lendas antigas, as sereias não seriam malvadas, mas simplesmente se deixam levar por seus sentimentos e instintos, e embora de nosso ponto de vista seja aparentemente uma forma selvagem de vida, para elas seria simplesmente um ato de amor. As sereias são as mulheres pássaro, segundo as fontes gregas, e as mulheres peixe, segundo as fontes nórdicas, que simbolizam principalmente os perigos do oceano e a morte no mar. Narrações posteriores tornaram-nas mulheres jovens vivendo no mar, sem a conformação de peixe, que é o caso de Siren, a sereia inglesa, diferente de Mermaid, que tem cauda de peixe, como as mulheres do mar das lendas britãs, que são uma espécie de fadas marinhas. Para a mitologia grega, elas viviam em uma das ilhas do Ponent, perto da ilha da feiticeira Circe. Pentênope foi encontrada na Campânia e deu seu nome à cidade que hoje se chama Nápoles, antes Pentênope. Na antiguidade, as sereias eram também invocadas no momento da morte, por isso que muitas estátuas que as representavam eram encontradas nos sepulcros. Deve-se acrescentar que se acreditava realmente na existência das sereias, sendo conhecidas várias histórias de sereias vivas. A obra literária mais antiga que existe sobre elas encontra-se na Odisseia de Homero, escrita no ano de 850 a.C., na qual o herói Ulisses, alertado pela feiticeira Circe, não cai prisioneiro de seus encantos ao passar próximo da ilha onde habitavam, tapando os ouvidos dos marinheiros e fazendo-se atar no mastro do navio.
Desde então, as sereias passaram a ser um símbolo mitológico nas artes de sedução e da atração feminina. Segundo essas crenças, as sereias não só seduzem os homens para dar-lhes a morte, mas a sua aparição também era um anúncio de tempestades e desastres. O historiador romano Luciano, do século II d.C., já se referia a essas extraordinárias figuras pisciformes como deidades oceânicas. Segundo algumas crônicas, no ano de 558, uns pescadores de Belfast Lough, Irlanda do Norte, ouviram o canto de uma sereia e foram pescá-la com suas redes. Então conseguiram resgatar uma sereia que se chamava Liban, filha de Eochaid, na praia de Olarabá, na rede de Beon, filho de Inli. A colocaram num aquário do mesmo modo que um peixe e ali permaneceu durante 300 anos. Durante todo esse tempo, desejou ardentemente por sua liberdade. Uns monges piedosos resolveram libertá-la, mas antes a batizaram segundo o rito cristão, dando-lhe o nome de Murgan, que significa nascida do mar. Depois ela desejou a morte para salvar sua alma. Desde o dia que morreu, ficou conhecida como a Santa Murgan, aparecendo com esta denominação em certos almanaques antigos e no santorial irlandês, sendo atribuídos a ela vários milagres. Você já tinha ouvido falar numa sereia santa? Pois não é frequente esta simbiose entre o paganismo e o cristianismo. Em algumas descrições célticas antigas, as sereias tinham um tamanho monstruoso, apresentando quase 18 metros de altura. Essas medições foram possíveis porque elas penetravam pelos rios e podiam ser encontradas em lagos de água doce. Cantábrico, que banha a costa norte da Península Ibérica, já teve a fama de ser um mar muito povoado de sereias. No ano de 1147, uma grande expedição marítima levou um exército cristão do norte da Europa à Terra Santa, no começo da Segunda Cruzada. Por uma carta que se conserva na biblioteca do Colégio de Cristo da Universidade de Cambridge, escrita pelo cruzado Osborne, sabemos que a frota saiu do porto de Dartmouth, ao sudoeste da Inglaterra, na sexta-feira anterior à Ascensão de Cristo, e que várias jornadas depois foi dispersada por um forte temporal, um dia antes que pudesse alcançar o porto de Malarrupes. O relato de Osborne, traduzido por Jesus Evaristo Casariego, diz assim: a noite que se seguiu ao temporal apavorou todos os nautas, por mais serenos que fossem. Entre todos os perigos escutamos os horríveis alaridos das sereias, que primeiro eram os gritos de dor, e logo de riso e gargalhadas, tal como se nos insultassem. Na Idade Média, na Inglaterra, elas se chamavam mermaids, ou filhas do mar, que se diferenciavam das siren, que eram as sereias clássicas, ou seja, as mulheres pássaro. A crença real da existência de sereias se manteve até muito depois do início da Idade Média, apesar da crescente expansão do cristianismo que condenava estas superstições. Em 1403, perto de Aden, nos Países Baixos, há relatos de que uma sereia passou por uma brecha em um dique e dois jovens a encontraram atolada no meio do canal, coberta de musgos e plantas. Habitou em Harley até o dia de sua morte, depois de 17 anos. Ninguém a compreendia, dizia Borges, porém lhe ensinaram a fiar e venerava como por inscrito a cruz, razão pela qual foi enterrada em um cemitério cristão. Em 1658, foram vistas várias sereias na costa da Escócia, perto da desembocadura do rio Dee. A visão teve tal ressonância que Aberdeen Almanac converteu o local em um ponto turístico, prometendo aos visitantes a presença de um grupo de preciosas sereias, criaturas conhecidas por sua beleza incomparável. Comprova-se assim que a técnica da propaganda enganosa não foi um invento do século XX.
No século XVIII, um periódico inglês menciona como verdadeira a aparição de uma mermaid na costa da Grã-Bretanha. Em 1728, o governador das Ilhas Molucas, atual Indonésia, Mar van der Stel, contou que havia visto um monstro semelhante a uma sereia, junto à costa de Bornéu, na província de Amboina, medindo aproximadamente 1,50 m. E foi colocada em uma cuba cheia de água 4 dias e 7 horas, emitindo de vez em quando um sibilo débil como uma ratazana. Segundo as lendas, as sereias, dentro de suas múltiplas habilidades, podem trocar de forma. A imagem mais comum na antiguidade clássica foi a mulher-ave, conhecida também como Hárpia, para só na época medieval poder ser convertida em mulher-peixe. A sereia Hárpia, cuja imagem apresenta um rosto de mulher e de uma ave de rapina, personifica as tempestades e a morte, sendo encarregada de raptar os seres humanos para logo oferecê-los aos deuses do inferno. Este ser aparece descrito por Homero e sobrevive na época de São Isidoro, mantendo-se inclusive até o século XII nas representações das igrejas romanas, porém já não são vistas na arte gótica. Há também alguns relatos que uma sereia pode desintegrar sua cauda de peixe e converter-se em uma mulher de aspecto completamente humano. Para Nancy Arrowsmith, quando viajam pelo mar, só podem tomar a forma de mulher-peixe ou golfinho, e se fazem pelo ar, aparecem em forma de gaivotas ou águias. Esta é uma qualidade mais própria das nereidas. Sua altura habitual é de 1,5 m. São muito belas e aportam joias e pedras preciosas. Como o resto das fadas, dormem durante todo o dia e somente é possível vê-las ao amanhecer ou no pôr do sol. Segundo essas lendas, as sereias se encontram em todo o litoral do Mediterrâneo espanhol, mas também no Atlântico e na costa brasileira, porque seus principais palácios estariam próximos às Ilhas Açores. Raras vezes são encontradas em mar aberto, pois gostam de aproximar-se das desembocaduras dos rios e das rochas da costa. O pente de ouro e o espelho são seus atributos mais comuns, mas em algumas partes na Europa também usam um véu, um bolso e têm um cinturão. A posse de qualquer desses objetos permite ter o controle sobre a sereia, podendo inclusive casar-se com ela. Dentro de suas características genéricas estariam o dom da profecia, que lhes permite proferir maldições, a sugestionabilidade de sua voz, que lhes permite hipnotizar, e a necessidade de possuir alma e filhos. Muitas são as lendas, inclusive no livro de Enoque, que diz que as sereias têm sua origem no mundo humano, nos dando a comprovação da maldição hereditária de uma mãe a seu filho. Seriam as sereias nada mais do que as mulheres humanas em sua origem, mas que acabaram convertidas em espíritos da natureza. Esse fato seria bastante significativo, pois explicaria várias de suas reações. Buscam um contato com o homem para casar-se com ele ou para matá-lo. Buscam possuir uma alma que perderam quando passaram para este estado sobrenatural. Podem converter-se com facilidade em mulheres com membros e aspectos humanos. Não manifestam nenhuma aversão aos símbolos religiosos e sua estatura é maior do que as outras fadas. O francês Benoît Mallet publicou no ano de 1755 uma volumosa obra dedicada às sereias, onde recolheu todo tipo de lendas relacionadas a elas, chegando à conclusão de que eram seres de uma raça humana primitiva, praticamente desaparecida, assinalando sua presença desde a Terra do Fogo até Madagascar. Incluso hoy en día, existen registros en forma de grabaciones apresuradas que muestran extrañas criaturas en medio del océano. De fato, todas essas lendas, por mais fantásticas que possam parecer, com certeza tiveram origem em algo sólido no passado e que realmente deve ter feito parte da história da humanidade. O que é e como realmente foi, não sabemos, e talvez nunca venhamos a saber. O grande mistério continua. Em cada cultura e época, iremos descobrir mais mistérios. Mistérios estes que por vezes nos assustam, mas na maioria das vezes nos encantam por sua beleza e complexidade. E é justamente isso que nos atrai ao passado distante, um tempo o qual só podemos conhecer por dedução no mais profundo de nossa imaginação.
A grande verdade é que sempre estaremos intimamente ligados à sombra dos mistérios da antiguidade, pois são neles que tentamos nutrir nossos anseios e matar a sede de conhecermos quem realmente somos e para onde estamos indo.